Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Paula, sou professora da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Gostaria de agradecer a presença de todos e a gente vai dar início a mais um curso do nosso terceiro bloco do programa online de capacitação no esporte, que é oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, tá? Mais uma vez, a gente pede a gentileza para que as câmeras e os microfones fiquem desligados durante a apresentação e as perguntas serão feitas no final, tá? Então, durante a apresentação, vocês podem escrever as dúvidas no chat e no final eu vou passar as perguntas para os professores responderem, tá bom? O nosso curso de hoje é mini vôlei, proposta alternativa para o ensino do voleibol. E os professores palestrantes são Wilson Viana e Sebastião Velarde. Então, agora, eu gostaria de convidar os dois professores, primeiro o professor Sebastião, depois o professor Wilson, para uma breve apresentação e o início do curso. Bom curso a todos. Ok, obrigado, Paula. Boa tarde a todos. Quero agradecer à Secretaria de Esporte e Lazer de Campinas a oportunidade, ao ex-secretário Dário Saad pela iniciativa, o atual secretário José Abrão, o diretor Fernando Vanin, aos coordenadores, professores e todos os participantes. Eu sou o professor Tião e, em parceria com o professor Wilson, vamos compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência profissional. Peço licença aqui que eu vou desligar a minha câmera para poder que o professor Wilson coloque aí os slides. Professor Wilson, você está sem o som. Agora sim? Mudou? Ok. Então, meu nome é Wilson Viana, sou funcionário da Secretaria de Esportes, professor da Secretaria, e juntamente com o Tião a gente vai tentar transmitir um pouco da nossa experiência prática. Eu quero reiterar os agradecimentos do professor Tião ao ex-secretário Dr. Dário Saad, que teve aí a ideia desse projeto, muito feliz, e agradecer a oportunidade ao secretário atual José Abrão Júnior e o diretor Fernando Vanin. E eu vou pedir licença agora para fechar nossas câmeras aqui. Ok. Mini voleibol, uma proposta alternativa para o ensino do voleibol. Vamos em frente, Wilson. Professor Wilson, acho que a sua apresentação não está aparecendo. Isso, coloca novamente. Ok. Pode passar, Wilson. Isso. Eu sou o professor Sebastião Velarde Júnior, graduado em Educação Física pela PUC Campinas, professor da Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas há 34 anos, treinador nível 3 da Confederação Brasileira de Vôlei,
e desde 1986 atuando em Campinas em equipes da região. E atualmente, já há 16 anos, como técnico do Clube Regatas, a equipe sub-17 feminina. Professor Wilson Viana Júnior, graduado em Educação Física pela PUC Campinas, pós-graduado especialista em Ciências do Esporte pela Unicamp, professor da Secretaria de Esporte e Lazer de Campinas há 29 anos, treinador nível 3 da Confederação Brasileira de Voleibol, e desde 87 trabalhando no voleibol de Campinas, aí, em diversas equipes, tendo atuado 20 anos no Clube Círculo Militar. Isso. Vamos fazer aqui um breve resumo, né, antes de entrar no mini voleibol, sobre o voleibol, como tudo começou, né? Então, o William Morgan foi o criador do voleibol em 1895, a ACM, a Associação Cristã de Moços, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O primeiro nome dado ao voleibol foi Mintonete. Ele entendia que ele queria fazer um esporte que não houvesse contato, então ele estendeu uma rede na altura de 1,85 m, adaptando a uma quadra de tênis, e o jogo era praticado com uma câmara de ar de bola de basquetebol com as mãos. Aí o voleibol veio para a América do Sul em 1910, Peru e Uruguai, né, são os países, e depois chegou ao Brasil em 1915, através do Colégio Marista, em Pernambuco. O Célio Cordeiro, agora vamos falar do mini voleibol, que é uma derivação do voleibol. Professor Célio Cordeiro, já falecido, então ele dizia que o mini voleibol é um método simplificado e adaptado às capacidades e necessidades das crianças de 7 a 14 anos para a aprendizagem do voleibol. Isso, o primeiro registro de mini voleibol foi na Alemanha, professor Mallow, em 1960, ele já tinha experiência com alguns jogos e também incluiu o mini voleibol como pequenos jogos. Depois, em 1975, na Suécia, houve o primeiro congresso internacional de mini voleibol. E a partir de ali, com vários países participando da Europa, o mini voleibol foi crescendo e também veio para o Brasil, né? Aí a experiência que nós tivemos aqui no Brasil com escolas, em clubes, mas o primeiro registro oficial foi através da CBV, em 1999, com o projeto Viva Vôlei, né? E em 2003 foi criado o Instituto Viva Vôlei. Isso. No ano de 2000, o último ano do governo Chico Amaral, Joaquim Germano assumiu a direção do esporte, a secretaria era vinculada à cultura e ao turismo, e através do professor Dr. Roberto Paes, ele recebeu uma proposta de trazer o projeto Viva Vôlei para Campinas. Se eu não me engano, foi o Indesp. Na época tinha o Indesp, Instituto de Desporto, né? E a gente fez a abertura lá no Taquaral, nas quadras externas. Então, esse primeiro contato aí, a gente conseguiu atender 250 crianças. Aí, lá na Praça Salvador Lombardi Neto, a gente tinha uma parceria com uma entidade chamada ABA, então a gente atendia as crianças dessa entidade, atendemos 60 crianças, peço desculpa pelas imagens aí, porque é o professor Renato Peta que tem os relatórios, ele mora fora de Campinas, e não teve como ir até ele mandou essas fotos aí pelo celular, inclusive alguns lugares nem fotos a gente tem para poder estar colocando, né? Essa praça é o Centro Esportivo dos Trabalhadores, lá a gente conseguiu atender 300 crianças.
Vamos em frente. Isso. Essa é a Praça Roberto Ângelo Barbosa, que fica na 31 de março. E lá a gente teve uma experiência bem rica com as crianças, porque a gente conseguiu, né, a praça, ela tem uma escola na frente, e isso facilita muito o trabalho, porque em todos os lugares que a gente ia iniciar esse projeto, a gente procurava alguma escola que fosse próximo desses locais. E tinha diretores, né, que aceitavam fazer a parceria, e tinha outros que não tinham interesse. Então, por isso que tem lugar que tem uma quantidade muito grande de crianças, e tem outros que tem uma quantidade menor. E lá na 31 de março a adesão foi boa, a gente atendeu a escola e também atendemos uma creche, chegando ao número de 600 crianças. Tinha tanta criança que a gente teve que fazer o projeto no campo de futebol. A gente estendeu 6 redes de voleibol. Depois a gente foi para a Praça Carlos Grimaldi, onde também tem uma escola que é praticamente junto com a praça, né? Está aí o professor Ivo junto comigo na foto, e a gente conseguiu atender a capacidade máxima aí da escola, são de 1.000 crianças. Aí atendemos também no Jardim Santa Mônica, com 100 crianças, o ginásio Roger Ferreira, com 120 crianças, e a João do Pulo também foi uma experiência muito bacana, né? Teve uma aceitação muito grande, a gente conseguiu levar esse projeto para dentro da praça, fizemos também esse projeto no campo de futebol, com 6 redes estendidas. Quando eu falo em parceria com a escola, o problema é o seguinte, é que, além do diretor, tem que haver um acordo entre os professores, porque o projeto, como ele era itinerante, os professores tinham que abrir mão das suas aulas para poder trazer as crianças para o horário que a gente pudesse atender. Então, eles estavam em horário de aula. Então, tinha a escola que aceitava essas condições e tinha outras que não aceitavam. A João do Pulo foi maravilhoso o projeto e a gente chegou a esse número aí. Pode passar, Wilson. Isso. Em 2005, houve uma mudança na prefeitura, né, que o projeto ele ficou adormecido durante 4 anos, devido também à mudança na prefeitura, não era filosofia nem objetivo do governo que estava administrando a cidade, então o projeto deixou de existir. Daí, em 2005, quando o prefeito Dr. Hélio assumiu a prefeitura de Campinas, ele trouxe consigo o Maurício Lima, que foi jogador da seleção brasileira, e ele é da cidade, e o Maurício, com a influência que tinha, ele conseguiu trazer, aí já não era mais itinerante, ele trouxe para a Praça de Esporte Carlos Grimaldi, onde eu estou até hoje, conseguiu trazer o projeto Viva Vôlei. E através disso, inclusive a quadra já era uma quadra coberta, né? E com isso a gente conseguiu fazer um bom trabalho, porque eu assumi naquela época a praça como chefe e fiz um acordo com a diretora da escola e a gente quebrou o muro emendando a praça à escola. E com isso o atendimento ficou muito bom. A gente atendia a capacidade da escola, que era de 1.000 crianças, mas a gente tinha 8 professores e 8 estagiários envolvidos dentro do projeto. Aí a gente já não atendia mais no horário da aula, né, de matemática, de português, aí a gente atendia na aula da educação física, porque eram 4 professores da escola, e esses professores trabalhavam com a gente, cedendo o seu horário para que a gente pudesse desenvolver o projeto. Aí, em 2007, a gente conseguiu levar as crianças para assistir um jogo do Brasil na Liga Mundial, e o bacana de você ter a chancela do projeto, do Viva Vôlei, é que você participa de vários eventos, né? Tem festivais entre os núcleos que ficam no estado de São Paulo, todos os jogos que tem no Ibirapuera, você é convidado a levar as crianças que são cadastradas, são disponibilizados
ingressos para essas crianças e para os professores, né? As crianças vão uniformizadas, recebem lanche, então isso é muito bacana, tá? Então essa foi uma experiência boa. Aí em 2008, a gente foi para o Guarujá, teve um campeonato lá, circuito mundial de vôlei de praia, e também a gente conseguiu levar um ônibus de criança para esse festival, né? Uma experiência muito gostosa, porque muitas delas nunca tinham ido à praia, nem sabiam como é que era. Aí tem a foto de uma galera aí, professor Peta, Patrícia, né? Professor Ieda, Rodolfo, professor Jefferson. Faltou a foto do professor Júnior, né? Que estava com um outro grupo lá na quadra já competindo. E o bacana disso tudo, que a TV Tribuna estava presente. Aí chamou uma menina que fazia parte do projeto, né, a Maiara Tamires, e ela nunca tinha ido ao mar. Então ela teve essa experiência aí maravilhosa, dando esse depoimento aí, né, falando da maravilha que era o mar, que o mar não acabava, que era verdade. Então, você vê quantas pessoas são beneficiadas no projeto aí, 25 mil naquela época, uns 74 centros. Então, foi uma experiência muito bacana. E o legal de tudo isso é que, às vezes, você está andando na rua, no shopping, aí vem um ex-aluno, uma ex-aluna, e fala, nossa, professor, como você foi importante na minha formação. Mas, na verdade, eles não sabem o quanto eles são muito mais importantes para a gente, né? Porque são histórias como essa aí, que são inesquecíveis e nos deixa muito feliz. Aqui o mini voleibol são os materiais, né, que você tem para poder trabalhar. Então, se você tem a chancela da CBV, e se a pessoa quiser ter uma parceria, ela tem que entrar em contato, é pago, não sei quanto que está hoje, você paga uma mensalidade anual para ter, e você recebe esses kits aí, que são as bases, que sustentam os postes, a rede, né, as faixas demarcatórias, as bolas, que são bolas menores, apropriadas para o trabalho de mini voleibol, numa quantidade muito grande, e também recebe os coletes, aqueles coletes coloridos. Se você não tiver como pagar para ter a chancela, você faz ele adaptado, e hoje a gente trabalha dessa maneira. Eu trabalho junto com o professor Jefferson Espanhol, né, lá na Carlos Grimaldi, junto com a escola Vicente Hall, e a gente faz várias adaptações, demarca o chão com fita, um cone, e o importante é você fazer e não deixar de estimular essas crianças. Então, a minha fala ela vai se encerrar aqui. Eu vou passar a bola para o professor Wilson Viana, e a parte pedagógica é ele que vai desenvolver com vocês. Por enquanto, eu agradeço aí a atenção. Boa sorte, Wilson. Obrigado, Tião. Estão todos me ouvindo, né? Bom, então agora a gente vai partir aí para falar da forma como a gente pode fazer a aplicação prática dessa ferramenta que é o mini voleibol, né? Uma proposta que nos acaba atendendo como alternativa ao método tradicional, que a gente encontra aí algumas vantagens e alguns benefícios para os nossos alunos. Como falei inicialmente, o mini voleibol ele é uma ferramenta para o ensino do voleibol. Essa que é a grande objetivo final dele, né? E o voleibol, ele é uma modalidade coletiva considerada simples. Ela é uma modalidade bastante simples de se entender, de se visualizar e tudo mais. Porém, ela, para a execução, para a prática, para o jogar o voleibol, são exigidas habilidades motoras consideradas complexas. Isso é um paradoxo. É um jogo bastante simples, né? O voleibol em si é uma modalidade coletiva que é simples
iniciando pelo espaço no qual ela corre, né? A área de jogo é de fácil visualização, 2 quadrados de 9 por 9, formando um retângulo de 18 por 9, bem determinado, bem delimitado, fácil, onde os oponentes ficam bem distribuídos, uma distribuição estável, né, a cada lado da rede. Isso faz com que eles não disputem, os adversários não competem pelos espaços e não tem os embates e os choques, né, o contato físico. A quantidade de toques limitado, né, faz com que a atuação de cada equipe, cada jogador, seja muito breve e muito fácil de se identificar o momento. E o objetivo primário, os princípios básicos do jogo, ele nasce da questão simples de não deixar a bola cair em seu campo. Isso é a ideia básica de que cada equipe tem que tentar alcançar. E para o desenrolar do jogo, então, a necessidade de se enviar a bola por sobre a rede ao campo adversário, buscando induzir o adversário ao erro. Basicamente é esse o jogo. Tudo mais, podem ter outros detalhes, outras questões aí que a regra vai minuciar, mas a essência é não deixar a bola cair no chão, né? Porém, esse não deixar a bola cair no chão, vamos lembrar, que a meta do jogo é fazer isso sem reter a bola, sem segurar a bola. Então, isso deixa o jogo todo acontecendo com uma habilidade motora manipulativa das mais avançadas, que é o rebater. Vamos lembrar que as habilidades motoras, elas se desenvolvem num processo sequencial, que obedece a uma hierarquia. E as habilidades utilizadas no vôlei, como eu falei agora das rebatidas, elas estão sempre colocadas um pouco à frente, elas não são uma das primeiras nesse desenvolvimento, nesse processo de desenvolvimento. E por estarem à frente, no jogo oficial, né, tanto na manipulativa, que eu falei das rebatidas, quanto nas locomotoras, que já se adiantam após, né, aparecem após o andar, o correr, o saltar, que é outro padrão de movimento, outra tarefa motora predominante do jogo, elas são mais avançadas. E nem precisamos detalhar, né, mas na questão das habilidades estabilizadoras, também elas ocorrem, na sua grande maioria, de forma dinâmica. E dificultadas com mergulhos, saltos, giros, rolamentos, retorno à posição inicial. Então, ela realmente tem uma dificuldade bastante avançada. Isso nos leva a imaginar, e sugere, que a gente precise, no processo de se ensinar o voleibol, tentar resgatar estágios anteriores do desenvolvimento motor. Também na época dos pequenos jogos, sugeria-se o aprendizado e o treinamento do voleibol e das modalidades coletivas como um todo, mas no caso do voleibol especificamente, que se aprendesse, que se ensinasse e se treinasse o jogo a partir da forma como ele acontecia, como ele se desenrolava. Então, Duvacher sugeriu que o jogo fosse ensinado a partir de 8 situações básicas e que fosse iniciado como o desenrolar da partida, né, do jogo acontece iniciando-se pelo saque, onde o jogador, usando um recurso de rebatida, põe a bola em jogo. É a única situação onde ele tem tempo e tem o domínio prévio da bola. Na sequência, o adversário que vai receber essa bola enviada pelo saque, pelo sacador, vai fazer uma recepção, então já é uma situação onde depende de um padrão de movimento de receber, de saber, né,
dominar essa bola que vem do adversário. Como a regra estabelece 3 toques para o reenvio da bola ao adversário, então é de se imaginar que esse segundo toque seja um momento de ligação, onde um dos jogadores vai fazer a armação da tentativa de arremate, de conclusão da sua ação de jogo, enviando a bola para a quadra adversária, sobre a ação de ataque. Toda bola que vai para o adversário é uma situação de ataque, e comumente, no jargão da modalidade, a gente dá os nomes dos fundamentos dessas diversas ações, e o ataque muito considerado aí a cortada, né, o ponto-chave. Quase simultaneamente, se não simultaneamente, existe uma ação da equipe em se proteger a ação do atacante, evitando que, caso o bloqueio adversário se faça vencedor do lance, consiga o ponto. Então ele apoia o atacante para tentar recuperar e evitar que a bola caia ao chão, que é o princípio básico. No mesmo momento, o adversário faz outra ação, que é a primeira tentativa de frustrar o ataque pelo bloqueio, que é a primeira ação defensiva do time que aguarda, então, o desfecho do adversário. Um jogador ou alguns jogadores fazem essa ação do bloqueio, e eles abandonam uma área que eles previamente tinham de responsabilidade para não deixar, para defender, né, para evitar que a bola caísse ao chão, deixa uma área descoberta, e, portanto, a equipe se reorganiza para cobrir esse espaço deixado pelo bloqueador. E, por fim, caso o atacante consiga vencer tanto bloqueio quanto cobertura, os demais elementos da equipe vão tentar evitar que a bola caia ao chão. Essas 8 situações se repetem indefinidamente do levantamento para frente, né, até que a bola caia em uma das quadras ou que alguma falta aconteça. Essas situações, elas definem para a gente, pelo tempo de vivência, os fundamentos, os gestos técnicos mais econômicos que levam a um melhor desenrolar, um melhor aproveitar das possibilidades do jogo. Essas habilidades motoras específicas, que a gente chama comumente de fundamentos, elas, da mesma forma que acontece ali na sequência de jogo, elas são o saque, né, nas suas diversas técnicas, a manchete, o passe por baixo, que caracteriza essencialmente, ou na sua maioria das vezes, a função receptiva, né, a função de recepção, o toque, é o passe por baixo, que já é usado prioritariamente, ou o ideal para a função do levantamento, a armação do ataque, a cortada, na verdade a gente pode ampliar isso para todas as formas de ataque, toda vez que eu envio a bola para a quadra adversária eu defino o ataque, mas a cortada passa a ser uma questão de eficiência, o gesto, a técnica mais utilizada, mais buscada, as ações de bloqueio, sejam elas simples ou coletivas, e os gestos de defesa e seus recursos. São diversos, né? Não dá para definir tão bem quanto os outros fundamentos, mas existem aí mergulhos, rolamentos, espalmadas, hoje em dia chutes e outros diversos. Então, o que sugere que, da mesma forma, possamos ensinar o jogo e seus fundamentos utilizando essa lógica, tá? Bom, a regra limita a possibilidade de manipulação da bola. Isso faz com que se torne um problema grande. Eu coloquei esse texto aqui porque essas habilidades que nós acabamos de falar, elas não são naturais, elas são construídas culturalmente. E isso gera uma dificuldade muito grande, enfrentada pelos iniciantes.
Isso pode levar à desmotivação e leva, né? A desmotivação. Aqui, outro texto do Ripka, eu percebi aí que se enquadra bem nesse ponto que eu queria lembrar, o que justifica a proposta de se fazer esse ensino a partir do jogo, e o minivôlei se encaixa nisso, pelo fato de se fazer necessário simplificar a prática para o iniciante. E para que esse processo se torne lúdico. Isso é o ponto que diferencia a proposta do treinar, do aprender jogando, brincando, né? Por quê? Porque jogar voleibol existem algumas dificuldades inerentes. Primeira delas, existem diversas, mas eu vou falar 3 delas. A primeira delas, que eu acredito seja a mais relevante, é a pressão temporal que o jogador sofre pelo fato dele não ter tempo. A regra não proporciona tempo para a elaboração de planos motores elaborados. Ele tem que tomar uma decisão e escolher a técnica adequada e a execução mais adequada numa fração de segundo, uma fração de tempo. Isso é um problema muito sério para o iniciante. A outra questão, e acredito que todo mundo, somente o pessoal que teve aí a iniciação tardia, e os professores que trabalham com voleibol vivenciam isso com bastante constância. O voleibol é um jogo de impactos, porque como eu não posso segurar, não vou receber e lançar, eu vou bater na bola, vou rebater a bola, o jogo é todo acontecendo com impactos. E os impactos, eles geram, principalmente com os materiais que nem sempre são dos mais adequados, os mais de melhor qualidade, eles podem causar dor. Impacto na mão, nos braços, ele muitas vezes causa dor, quando não causa lesão. E dor e lesões, normalmente, são um fator muito importante para o abandono da tentativa do aprendizado. Não menos importante, não menos sério, é a questão de que as habilidades motoras envolvidas na prática do voleibol e das modalidades coletivas como um todo, no caso do voleibol também, é o fato de que todas as ações do jogador dependem de uma habilidade motora aberta. O que é isso? Ele não tem um ambiente estável para poder tomar suas decisões, para poder fazer as suas intervenções. O ambiente muda o tempo todo, constantemente. Ele vai acontecendo alterações. E todas as suas ações dependem dessas alterações, dessa instabilidade do ambiente, né? O que causa, muitas vezes, tomadas de decisões equivocadas, erros técnicos, e, por ser coletivo, o iniciante, muitas vezes, se vê em situações menos motivantes, vexatórias, a pressão da cobrança dos colegas, né? Que são um outro fator também de dificuldade, né, para o iniciante. Para contrapor a essas dificuldades, nos veio à mente, né, a ideia de uma proposta de uma atividade lúdica, onde o principal propósito é o divertimento. E para caracterizar isso, essa proposta tem que ser motivadora. Para ser motivadora, ela tem que ser envolvente, ela precisa ser interessante, portanto, ela tem que ter uma tensão, um desafio. Ela precisa ser agradável, não podemos imaginar, é incompatível, não imaginar dor ou frustração como algo que seja alegre, que agrade, né? Para ser agradável tem que ser alguma coisa que lhe traga alegria e que seja acessível para o indivíduo, principalmente o iniciante. Porque para que seja lúdica, para que seja agradável, motivante,
o indivíduo tem que ter algum nível de sucesso. Então, para ele ter esse nível, para ele poder ter esse sucesso, é fundamental que esteja dentro das suas possibilidades, que ele consiga acessar a essa atividade de uma forma prazerosa por ter algum tipo de sucesso, né? Então, a lógica dos minijogos, elas calham nessa necessidade, né? Aqueles jogos lá propostos na década de 70 vêm exatamente ao encontro disso que nós buscamos para tornar atrativo, interessante e produtivo o ensino do voleibol. Na proposta do mini voleibol, nós entendemos algumas vantagens. A primeira delas, existem diversas, mas eu vou falar algumas aqui. A primeira delas, sem dúvida, são as dimensões reduzidas, né? Por serem menores as áreas e as alturas de rede, espaço da quadra, todos os esforços, as precisões, a força necessária do iniciante são reduzidas. Então, atende àquela questão de se tornar mais acessível, é mais próprio, é mais proporcional ao tamanho, principalmente das crianças. E mesmo dos jovens, por ser menor, é uma área mais facilmente dominada. Vendo pelo ponto de vista pedagógico, prático, né, a visão mais pragmática, do olhar do professor, né, quanto maior o número de quadras, maior o número de participantes que eu posso atender na minha aula, no meu treino. Então, no mesmo espaço de uma quadra poliesportiva, de um pátio, eu consigo criar muito mais pequenas quadras, mini quadras, e em cada uma delas eu posso colocar, né, atletas, alunos, e com isso atender um número grande de participantes. Pensando no mesmo raciocínio, embora pareça paradoxal, com o maior número de quadras, cada uma das pequenas quadras tem um número menor de participantes. E por ter um número menor de participantes, eu acabo tendo maior oportunidade de intervenção de cada criança no jogo. Uma quadra oficial com 12 atletas, 6 de cada lado, disputando, jogando uma única bola, eu vou ter aí um número de possibilidades de cada jogador tocar na bola, interferir no jogo, determinada. Se eu diminuo o número de atletas para o mesmo implemento, bola, eu aumento, né, o número de vezes que cada uma das crianças vai tocar na bola, e com isso ela vai experimentar mais, praticar mais, aprender mais rápido. Ainda atendendo aí a questão pedagógica, eu tendo diversas quadras numa mesma sessão de treinamento, de aula, eu consigo atender diferentes necessidades dentro de uma mesma turma. Eu consigo montar um joguinho numa quadrinha com crianças bem iniciantes, num padrão que eles todos se sintam iguais ou próximos, né? Não haja ali grande discrepância. Posso montar também, ao mesmo tempo, numa outra quadra, um outro jogo com outros trios, com outros grupos, que possam jogar de forma mais animada, mais intensa, os mais adiantados. Dessa forma, eu nem exponho o iniciante à pressão da cobrança do grupo, e nem eu frustro o mais avançado, né? Porque é desmotivante. Coloquei esse texto aqui porque, vendo essa proposta, a gente logo imagina do mini-vôlei fechado para criança. E a proposta inicial, enquanto método oficialmente lançado pela Federação Internacional, é realmente o método para iniciação de crianças. Porém, o objetivo do mini-vôlei é facilitar o aprendizado. É isso. Mas não só para crianças. Embora seja ali o nosso foco principal, jovens e até adultos de iniciação tardia, e que nem por isso são menos importantes, né? Podem usufruir e lucrar muito com a iniciação a partir do mini-vôlei. E até mesmo atletas,
né, já bem avançados, podem se valer do minivôlei, sim, como proposta alternativa aí para o seu treinamento. Agora vamos partir para a operacionalidade do minivôlei mesmo. Tá tudo certo, gente? Alguém, quem está ouvindo, está vindo algum problema? Não, né? Se houver alguma coisa, por favor, me alertem aí que está na mediação. O minivôlei, o método... Tudo certo, professor. Certo. Então tá ótimo, obrigado. O minivôlei, a forma de se abordar essa forma de ensinar o voleibol, ela se divide pedagogicamente em 4 fases. A primeira fase, que a gente poderia chamaríamos de fase básica, é o momento de apresentar a modalidade ao praticante e iniciar os movimentos básicos, né? A faixa etária sugerida é de 7 a 10 anos. Porque nós estamos aí aprendendo aí coisinhas bem simples, bem básicas. Isso vai acontecer, esse momento aí, essa estrutura, essa formação 1 contra 1, 1 com 1, né? Indefinidamente na prática e no treinamento do voleibol. Porque trabalhar 1 e 1 faz com que o foco fique aumentado, facilitado para o praticante, né? Então, ele não tem que olhar todo o ambiente, a bola vai passando para diversos colegas, ele vem sempre do mesmo lugar, ele pode fazer as coisas mais básicas nessa formação, nessa situação. No momento seguinte, mais para frente, a introdução ao mini-voleibol é colocada aí de 9 a 11 anos, quando a criança já tem condição de entender a lógica do jogo, né? São o jogo de duplas, tá? Onde pontos essenciais vão ser colocados. Novamente, eu queria lembrar que essas idades são referências para o trabalho com criança. Mas isso não tem uma rigidez, e uma das características dos mini-jogos e do mini-voleibol, portanto, é existir uma flexibilidade, existir uma possibilidade de alternância, de acomodar situações. É inimaginável uma criança de 7, 8 anos de idade permanecer uma aula inteira só brincando 1 a 1. Ele vai querer, de alguma forma, interagir, fazer algumas outras coisas. O professor vai tentar encontrar maneiras de se temperar isso. Mas é sabido que antes dos 9, 10 anos, o jogo, propriamente dito, não é facilitado, né? Mas eu vou encontrar indivíduos mais velhos, 13, 14 anos, que ainda não conhecem o jogo, que eu vou ter que passar por todas as etapas, tá? Por todas, é totalmente desaconselhável queimar essas etapas. A fase seguinte, que é a fase central da prática do mini-vôlei, como aprendizado do voleibol, é o jogo de mini-vôlei 3 contra 3, o mini-vôlei propriamente dito, né, os exercícios em trios. E aí é o ponto onde a gente vai explorar ao máximo as possibilidades, né, e o potencial que o mini-vôlei tem para que a gente ensine o voleibol. E aí a faixa etária fica 10 e 12 anos, que é a faixa etária preconizada para o início das práticas de esportes coletivos e modalidades. Que no tradicional a criança entrava única e exclusivamente nessa faixa etária, antes disso não se preparava a criança para a prática do voleibol, do esporte. E com o mini-vôlei a gente pode antecipar sem fazer uma atividade precoce, né, não interessante para o jovem, para a criança. Por fim, já na fase de saída da atividade do mini-voleibol, vamos dizer assim, entra então a transição para o voleibol, que é o estágio de 4 contra 4. Aí já são crianças maiores, já adolescentes, começando a pré-adolescência,
onde já consegue dominar uma série de exigências maiores, mas ainda o 4 contra 4 em quadras menores e de forma crescente, ele ainda guarda as características facilitadoras do minivôlei, porém já estimula o avanço a partir de exigências maiores. Vamos falar da primeira fase básica do minivôlei. É quando a gente vai fazer a familiarização do indivíduo com os materiais, as instalações, os equipamentos, né, e a modalidade no todo. Será o momento, então, também de adquirir e melhorar, desenvolver padrões de movimento. Nos manipulativos, iniciando pelo arremessar, e que é alguma coisa que a criança, o iniciante, vai ter, parece que não, mas vai ter uma grande dificuldade inicial. O receber, que é o passo seguinte, que aumenta essa dificuldade, para alcançar os padrões de movimento de rebatidas, do rebater, que é o essencial para o jogo do voleibol propriamente dito. Então, nessa fase que a gente vai fazer esse desenvolvimento e também, principalmente, né, também não, principalmente, o ensino da fundamentação, tá? Nós vamos notar que essas etapas de arremessar, receber, reter a bola para o jogo, tem que ter um objetivo, ele aparece com um objetivo facilitador. Ele não pode acabar sendo algo que vicia a criança ou o praticante a reter a bola em demasia no seu futuro praticar do voleibol oficial, tá? Outras formas de facilitar o jogo podem ser pensadas, mas sempre tentando não ferir o princípio básico do jogo. Porque o princípio básico do voleibol, até antes do tocar rapidamente, né, brevemente a bola, não segurá-la, o princípio mais sério é o não deixar a bola cair no chão. Por isso, a gente sugere de forma nenhuma permitir a bola quicar, cair no chão, porque isso vai ferir aquela ideia principal do jogo, não deixar a bola cair. Então, já até no início de carreira, até experimentamos, a ideia de deixar a bola cair uma vez e depois a criança recuperar. Isso causa problemas que depois para frente são muito difíceis de se resolver. Tá? Numa fase seguinte, já a introdução ao minivôlei, onde ele vai aprender a lógica do jogo. Tá? Por isso, a necessidade do ensino do saque, para poder sair de acordo com a ordem do desenrolar do jogo, que é iniciando pelo saque. Nessa fase, sugerimos o saque por baixo, o ensino do saque por baixo, primeiro pela facilidade de execução para o aprendiz e também pela facilidade para o colega adversário que vai receber essa bola. Porque é muito comum, o saque por cima não é uma tarefa tão complicada assim. E alguns indivíduos, algumas crianças aprendem com isso com muita facilidade, vendo na televisão, vendo os mais velhos. E se a gente permite o saque por cima já nesse momento, a gente pode frustrar muito os coleguinhas que vão ter que tentar receber aquela bola com mais potência, tá? Ainda nessa fase, algumas crianças não vão conseguir, ou talvez não venham conseguir, fazer o saque usando a rebatida, né? Batendo na bola. Então, a gente vai permitir o saque arremesso, que é um movimento assim de pronação, de lançamento tipo boliche, mas jogando a bola por sobre a rede. Um dos pontos importantes a ser criado aí é o conceito da rede ser intocável, então é proibido tocar a rede, a criança tem que aprender que a rede é tocada,
a despeito de detalhes de regra, a rede não deve ser tocada. Por isso, a gente não sugere não permitir ainda, nessa fase, a execução de bloqueio. Por quê? Vamos lembrar que, nesse momento, nós estamos trabalhando com 2 indivíduos recebendo e defendendo as bolas. Eles estão distanciados da rede para poder fazê-lo. Se eu permito o bloqueio, eu vou propiciar 2 situações indesejáveis. Tá? Então, seriam elas: o deslocamento para frente, o jogador que está lá distante da rede se deslocar em velocidade no sentido da rede, e isso leva a aumento sério do risco de acidente. O coleguinha do lado de lá está saltando para fazer o ataque, e o menino de cá vem e salta em profundidade, né, em distância, no sentido da rede. E a chance de chocarem, caírem um sobre o outro nos pés lá, é muito aumentada. Então, evitar, né, a gente não permite o bloqueio para evitar esses deslocamentos para frente que levam a risco de acidente. E o segundo ponto, que também é tão sério, é a questão da gente não ensinar um erro técnico, né? Que é o bloqueador que se desloca de trás para frente, em sentido da rede, e com isso ele perde em eficiência e aumenta o risco, né? Nessa fase, a gente permite, sim, a retenção da bola pelo aluno, né? Mas o professor vai ditando a regra em que momento que ele pode segurar essa bola. Ele pode segurar essa bola que vem da quadra adversária, na recepção ou na defesa. Ele pode também segurar essa bola antes de efetuar o levantamento. E ele pode também efetuar a retenção da bola antes de enviar a bola de volta para a quadra adversária como ataque. Mas, uma vez que ele tenha retido a bola, a gente coloca como regra, como obrigatoriedade, que se faça o passe usando o fundamento do jogo. E que esse fundamento, a gente sugere que seja o toque. Por quê? É bem simples, lançar o lançamento acima da cabeça da bola e faz o toque, né, sem grande impacto, porque não vem tão longe, para o colega, ou como forma de ataque. A gente sugere que não se use a manchete, porque senão eu vou estar fazendo um destreinamento. Quando eu lanço a bola para cima, para depois executar um fundamento manchete, né, passo por baixo, eu vou estar treinando um erro técnico que é a pré-flexão dos cotovelos, antes de fazer o passe. Então, se ele reteve a bola, sugere-se que faça, então, o passe usando o toque. E também, ele poderia imaginar, então, outro fundamento seria cortado, ou até o saque, né, o momento de saque. Mas a gente também sugere que não se permita isso, por conta de que se ele já consegue atacar, dominando uma mão, a bola para a quadra adversária, ele já está num ponto de evolução, de desenvolvimento, que não precisa mais reter a bola. E ele iria usar isso apenas para ter uma vantagem contra o seu colega que está lá do outro lado fazendo a recepção. Tá? Então, a lógica do jogo, nesse momento, aparece aqui esses deslocamentos básicos, que é quando um colega, um jogador, esse A é aluno, atleta, tá? Recebe, a bola vem ao seu encontro da quadra adversária, o seu colega que está livre, sem ter que fazer esse passe, se desloca para uma posição favorável para que ele possa executar um levantamento e aí seguir o terceiro toque como ataque para concluir a ação da sua equipe. Nós estamos aqui mostrando como o aproveitamento da quadra oficial, né, na rede de 9 metros, para se criar aí 3 mini quadras para joguinhos de duplas, crianças pequenas, tá? Essa distância, a gente usa a própria linha de ataque, a linha de 3 metros, com aquelas faixas demarcatórias, fitas, fazendo aí a divisão da quadra.
E utiliza da forma aí, a gente aumenta em 3 vezes o número de participação de cada uma das crianças. As oportunidades matematicamente se aumentam, né? Nessa formação, usando ainda a quadra oficial. E, se montarmos ela em sentido longitudinal, que é o que a gente busca, né? Além do número de pequenas quadras já ser aumentado, a gente dobra numa mesma quadra oficial, a gente dobra o número de participantes. Aí, no caso, o dobro, né? 24 jogando, 6 bolas em atividade. As linhas que separam uma quadra da outra, elas são comuns as 2 quadras, tá? 3 metros ali. Mas nessa primeira etapa, nesse primeiro estágio, as crianças não chegam a ter problemas aí em se chocar por conta dessa proximidade, tá bom? Aí vai do professor estar avaliando esse nível de desenvolvimento, esse nível da força e tal. Já passando na fase do jogo do mini vôlei propriamente dito, nós imaginamos então que o saque por baixo já deva estar adiantado. Caso não esteja, o professor vai regulando isso e deixando até que se lance a bola para outra quadra. É nessa fase também que a gente introduz o conceito de rodízio, acontecendo no sentido horário. O sacador vai ser o jogador que ocupa a defesa direita após o rodízio, vindo da rede. Agora, se permite o bloqueio, porém simples, devido ao posicionamento prévio do jogador próximo à rede, né? Então, agora ele pode treinar lá, exercitar, aprender o bloqueio, sem os riscos aumentados, né, de lesão, e nem aprender aí o gestual incorreto do bloqueio. Agora tornam-se mais definidas as funções táticas, podendo se privilegiar o levantador na segunda bola, né? Ou seja, ele não precisa mais fazer a recepção. A gente já vai criar um momento para ele diferenciar o que é preferência do que é exclusividade, que é uma coisa difícil, tá? E aí, nesse momento, eles podem exercitar essa situação, quando a bola vai facilmente, ou uma facilidade maior para o levantador poder fazer a armação, ou quando ele tem que contar com um colega para isso. E esse é um momento bom para eles exercitarem isso. Ainda é e será, né, até o fim do processo aí do minivôlei, permitido reter a bola, e o professor continuar editando a regra, e o professor agora tem que estar olhando esse momento que ele vai permitir que a bola seja retida para estimular a evolução. Ele não pode deixar que isso se torne um facilitador que acomode o praticante, o iniciante, a não evoluir nos seus fundamentos, nas suas técnicas. Então, no momento ele vai deixar só a primeira bola que vem com mais dificuldade ser retida, ou melhor, no primeiro momento ele vai permitir que as 3 bolas sejam retidas, a primeira, o do levantamento e do ataque. Depois ele vai eliminar a possibilidade de retenção na terceira bola, que ele tem que enviar para a bola já ajeitada pelo colega do levantador, né? Já ajeitou a bola, o atacante passa essa bola sem a reter. Depois ele vai fazer isso tirando a possibilidade de reter antes do levantamento, ou inverter, não pode reter a bola na recepção, pode para o levantamento. O professor vai dando aí o tempero usando essa regra. Então, aqui já estamos com a disposição como é que vai ser com os 3 na quadra. O jogador da rede vai ficar privilegiado para fazer o levantamento e para o bloqueio, né? E o rodízio vai ser ele depois que sai da rede e vai trabalhar lá na defesa à sua direita. Nessa fase, os levantamentos são interessantes, ensinar os levantamentos à esquerda e à direita, evitar aí qualquer tipo de especialização aí precoce, né? Então, os jogadores, os atacantes, todos eles, né? Atacantes e demais, vão aprender a passar a bola tanto vindas da direita quanto da esquerda. Aqui o aproveitamento da quadra oficial para o jogo já em trio,
Perceba que agora a quadra, para ficar quadradinha, cada campo, tem que ter 4,5 por 4,5, a quadra aí tem 9 por 4,5, que é metade da rede oficial. Eu tenho que recuar um pouco a linha de fundo, 1,5 metro mais ou menos da linha de 3 metros, e eu crio, então, 2 quadras, 2 jogos, né, onde com o mesmo número da quadra oficial, mas com o dobro de oportunidades para cada atleta vivenciar aí a prática. Já, novamente, na perspectiva da estrutura longitudinal, esticando a rede comprida, a possibilidade de utilização de até 3 quadras no mesmo espaço de uma quadra oficial de voleibol. Aí já tem um elemento complicador ali, que é usar uma distribuição, uma linha, colocada a 4,5 do fundo, e assim dos dois lados, para evitar que as 2 quadras sejam, que tenham linhas comuns, para evitar acidentes, alguma coisa do tipo. Aí vai depender realmente do professor analisar se a sua equipe precisa desse cuidado. Se forem crianças menores, pode simplesmente usar a linha dos 3, a linha do fundo, só ignorar a linha central. Estão feitas 4 quadras, tá? Mantendo aí a possibilidade da prática usando as marcações da quadra oficial. Por fim, a fase de transição, né? O levantador vai atuar sempre do centro. O saque, vamos voltar nessa questão, desculpe. O saque já vai poder ser também por cima, o saque por baixo, prioritariamente, porque a grande maioria o dominará com mais facilidade, mas já poderá usar o saque por cima, porém sem o salto, sem o saque em suspensão, né, ou viagem, né, porque ainda imagina-se que os colegas ainda não estão numa fase mais adiantada, senão já poderiam jogar o 6x6, então é difícil reter um saque com mais potência. O levantador, agora sim, o levantador atuando sempre no meio da rede, tá? O 4x4 vai usar quadras diminutas, menores, mas vai usar também, vai chegar no final do processo usando a quadra oficial. Então, o levantador atuando do meio, ele não vai ter grandes distâncias para fazer esse levantamento. Então, e os atacantes vão ter que aprender, né, não vão estar se especializando antes da hora e vão aprender a atacar bolas vindas da direita e da esquerda. Lembrar que a recepção e a defesa será feita sempre com 3 jogadores, porque o jogador da rede sempre estará disposto para ou fazer o levantamento ou o bloqueio. Como eu acabei de falar, os ataques preparados pela entrada e saída da rede, isso vai também facilitar com que o adversário, aí nessa fase ainda inicial, consiga prever a área de onde vem a bola. O bloqueio simples, mesmo tendo mais jogadores, ainda não vamos usar bloqueios coletivos para evitar aqueles mesmos 2 problemas que nós falamos lá desde o jogo 2 contra 2. E o sacador defende o meio da quadra, o meio fundo, já localizando que o sacador não participa dos jogadas na rede. Vai se permitir reter a bola? Num caso, sim. Nessa fase ainda é início de aprendizagem, para que, já que eu liberei o saque por cima lá, eu crio uma facilitação para receber, segurar, reter a bola apenas quando for vindo um saque por cima do adversário. A disposição agora é essa, né? Um jogador à rede para fazer o levantamento e os bloqueios, os 2 laterais atuando na rede como atacantes e recuando para defesa e recepção, e o jogador que sai da rede é o jogador que vai fazer a defesa, vai fazer o saque, desculpe, e a defesa central. E agora, só para concluir aqui a nossa fala, a gente vai vender o peixe aqui, que um dos grandes motivos que nos deram, né, a mim e ao Tião, a ideia de falar do mini vôlei, é essa questão dos festivais de mini voleibol. A gente enxerga como uma grande possibilidade de atender a diversas necessidades que o trabalho da iniciação em voleibol tem. O primeiro deles é motivacional, a vivência de um evento externo ao trabalho da aula é muito motivante, é importante, essa vivência é algo fundamental para que a gente consiga fazer os trabalhos
crescerem e avançarem. Oferece uma competição pré-desportiva que serve de meta para o trabalho do professor e meta para o aluno, onde ele estabelece que determinada data futura ele vai ter uma vivência, vai enfrentar umas novas experiências. É uma atividade, um evento de baixíssimo custo, porque não implica em arbitragens complexas, profissionais, não exige inscrições, nem coisa do tipo. É de fácil organização, é de grande flexibilidade de normas, como todos os pequenos jogos, os professores acertam entre os participantes como é que vai ser a categoria, que normalmente é muito mais fundada na condição técnica dos seus alunos do que em idade, sexo. É possível equipes mistas, é possível jogos onde a regra se estabeleça poder segurar a primeira, a segunda, a terceira bola, onde outros jogos não pode segurar tais bolas, e os professores vão estabelecendo se tem duplas, trios, porque aquilo que ele está trabalhando é que gera a atividade do evento. Isso é uma facilidade grande de formação de equipes. Eu tenho 2 alunos que gostam de jogar voleibol na minha escola, os demais não. Eu já tenho uma dupla, eu já posso participar de um evento. Diferente de outras situações, onde se eu não tiver o sexteto com mais reservas, eu não posso participar de um evento esportivo onde seja exigida aí as formações oficiais. E um grande potencial socializador que o mini voleibol, um esporte assim mais flexível, tem. Além de diversas outras vantagens, tá? Então, vou mostrar um pouquinho aí do que a gente vivenciou esses anos. Aqui um festival acontecendo na Praça de Esportes do Vila Padre Anchieta, João do Pulo, em 2018, onde diversas entidades de prática desportiva, escolas particulares, escola do Estado, o clube, né, o clube municipal, as casas de esportes, todos praticando. A característica lúdica sendo muito valorizada, aí é um desafio que a gente faz durante o evento, onde a criança é sorteada, e o sorteio lhe dá, o prêmio é a possibilidade de tentar um sucesso frente a um desafio, no caso ali era receber um saque do seu próprio professor e tentar fazer o passe de manchete acertando um cesto lá posicionado. Aquela questão socializadora, que nós temos a escola, o grupo, né, da Escola Notre Dame, que foi levado muito bem orientado pela professora Rayana do Notre Dame, Escola Notre Dame, que foi participar de um evento numa praça de bairro periférico e todo mundo se deu muito bem. Esse evento no ano seguinte, aqui numa foto a gente pode ver as 3 entidades de prática, né? Uma praça de esportes, o próprio clube João do Pulo, uma entidade de prática esportiva ali ao centro, e lá ao fundo a escola particular Notre Dame. No ginásio Taquaral nós fizemos esse evento também ainda com um pouco mais tamanho, né, com maiores dimensões. Essa foto é vazia de alunos, mas eu gostei de colocar para que vocês vejam como é possível multiplicar uma quadra. Aí nós montamos 4 quadras de mini vôlei, tem até uma base lá do Tião, lá do projeto Maurício 6, e a gente ampliou com mais um outro apoio. Então é muito fácil de se ajeitar, conseguir fazer aí as quadras e aumentar o número da forma que se pode. Tá? E aí a participação das praças, no caso a Praça do Carlos Grimaldi, pessoal lá do núcleo de aperfeiçoamento da Liga. Aqui o festival de voleibol, que esse aqui não era exclusivamente mini voleibol, mas era voleibol promovido pelo Regatas, sob a orientação do professor Tião. E aí desenvolvemos aí um trabalho de mini voleibol e voleibol 6x6, e foi muito interessante a participação da criançada do clube, recebeu a meninada de fora com uma simpatia extrema, e eu até gostei dessa foto, que não é de mini vôlei, mas mostra aí como o envolvimento, né, e a socialização. Aí nós temos todas as idades, meninos, meninas, jogador ali no centro já pertence à equipe de competição, categoria infantil, acredito, do Regatas, na rede levantando uma menina da escolinha da Praça de Esportes. Então, esses festivais são muito importantes para a gente.
Aqui nós temos algo que a gente sonha, que seria aí chegar a uma quantidade dessas de praticantes. O Festival Giravôlei, que acontece lá na cidade do Porto, em Portugal, no Clube Boa Vista, Futebol Clube. A gente pode ver ali, ao mesmo tempo acontecendo, aqui à direita, embaixo, um joguinho de duplas, uma quadrinha pequena, com crianças pequenas. Ao centro aqui, na marcação em amarelo, o jogo acontecendo já 4 contra 4, já um pouco antes do jogo do 6x6 oficial, e aqui os quartetos e trios acontecendo para o lado de lá. Tá? E nós tivemos, um tempo atrás, uma atividade muito parecida no Festival, acontecendo nas quadras externas do Taquaral, ocupava um fim de semana, e nós acreditamos que essa seja a forma da gente trabalhar melhor. Esse tipo de evento tem uma filosofia interessante, que ela advém não do promotor do evento criar o evento e abrir inscrições para interessados em participar do evento. O evento surge, o organizador sugere a prática do minivôlei para diversas entidades, e as entidades depois, conforme montam seus trabalhos, aí sim elas vêm ao buscar, né, o evento para atender aos seus trabalhos. Basicamente é isso. Deixei aqui uma relação bem simplificada dos materiais de referência que embasaram aqui essa nossa proposta. Dá para ficar gravado aí no curso. Aqui estão, vou deixar também para quem queira entrar em contato com a gente, o e-mail aí do Tião e o meu. Fiquem à vontade, aí a gente tem uma alegria em poder trocar alguma experiência com vocês. Minha fala fica por aqui. Nós agradecemos, eu agradeço, nós agradecemos muito a participação de todos. É com você Obrigada. agora. Obrigada, professor Wilson, professor Tião. Parabéns aí pela excelente explanação. E agora nós vamos para os nossos comentários e para as nossas perguntas do chat. Então, primeiro a Marli Calisto, ela fez um comentário que adorou as explicações, que elas foram muito didáticas. Então, parabenizando vocês. Obrigado. O Alexandre Caudalho comenta que ele faz o minivôlei há 15 anos e ele percebeu a diminuição e a participação de cidades e entidades, por vários motivos. Mas poderíamos nos organizar para os próximos anos realizarmos alguns festivais regionais. Então, fica aí a sugestão do Alexandre. Legal, Alexandre Caudalho é de Louveira. Um abraço para ele. Anotada a sugestão e a gente vai tentar, sim. A gente estamos tentando, né, há bastante tempo, aí, promover eventos que possam atender aí a comunidade dos apaixonados pelo voleibol. Professor Ciro Pires, parabeniza, né, vocês pelas excelentes explanações. Ele tem uma pergunta. O que vocês acham da utilização de bolas grandes de borracha ou de bexigas? Quer responder essa, Tião? Respondo. Eu acho que é importante todo tipo de bola para a iniciação, né? Existem várias metodologias de trabalho e todas elas têm a mesma finalidade, que é ensinar o voleibol. E em termos de coordenação, agora sempre lembrando que a bola ela é um fator que, se ela não for adequada à idade da criança, o primeiro impacto é o que fica, porque a bola pode agredir o braço de uma criança. Se for uma bola muito pesada, a criança já fica com aquela imagem de não voltar mais na aula. Agora, se for uma bola leve, que traz o prazer para a criança, eu acho que tudo é válido. Só complementar, isso que o Tião falou é perfeito. A bola, ela é o centro da atenção para todo mundo, para o espectador, para a criança principalmente, e tem etapa para cada coisa. A bola grande, ela tem um tempo de voo aumentado.
Então, para algumas crianças, para iniciantes, principalmente, ela é motivante porque demora mais cair no chão, o aumento facilita para a criança. Então, a ideia de facilitação, a bola grande, a bexiga, ela vai atender isso. Mas no decorrer do processo evolutivo, a bola, inclusive a bola do mini-vôlei, o Tião pode confirmar isso para mim, talvez, a do mini-vôlei, do viva-vôlei, ela é uma bola um pouco menor, porque daí ela permite os encaixes na mão. A bola grande é muito legal para brincar inicialmente, a criança vai experimentar, a bola não cai e tal, mas no processo de aperfeiçoamento, a bola menorzinha para a criança, ele vai fazer o encaixe correto. Se eu trabalho com a bola oficial ou maior, ele acaba espalmando a bola durante muito tempo. Então, é interessante sim, é muito interessante. Tem até umas bolinhas, bexigas que a gente põe dentro de um saquinho de pano costurado, uma bolinha de pano costurada, usa como cama de uma bexiga, fica levinha e tal, mas o professor tem que estar atento para esse processo evolutivo aí, para ela não ficar espalmeando a bola eternamente. Perfeito. Microfone. Não estou te ouvindo, Ana Paula. Não estou te ouvindo. Ah, legal. Desculpa. O professor Kleber Ferreira, nosso companheiro aí da secretaria, ele pergunta se é oportuno adaptar as estratégias de ensino do mini-vôlei ao ensino do voleibol adaptado. Essa, se me permitir falar dela. Claro que é a sua experiência, eu não tenho experiência nenhuma com vôlei adaptado. O vôlei adaptado, ele, na verdade, ele é irmão gêmeo, né, do mini-vôlei. A diferença é, os dois surgiram com a mesma intenção, facilitar a prática do iniciante. E lá no meio do assunto, eu até citei que não é menos importante o iniciante tardio. O esporte ele tem por meta, para uma grande parte da população, alcançar alto rendimento. Mas o alto aproveitamento social do esporte, ele vai atingir todas as faixas etárias, principalmente os mais idosos. O Clebão aí, parceiro e colega nas nossas vivências do vôlei adaptado, o mini-vôlei, ele não só ele pode ser uma aproximação, uma ponte, porque diversas, mas assim, inúmeros idosos, pessoas já de mais idade, querem praticar o vôlei adaptado. E o vôlei adaptado ele começou como uma ação exclusivamente, inclusive é ótimo, uma ação com objetivo inclusivo, e com o passar do tempo ele foi se especializando, ganhando intensidade competitiva, e hoje muita gente que quer praticar o vôlei adaptado não consegue, não pode, porque já existe uma exigência competitiva muito alta. E o mini-vôlei ele vem atender isso. Numa quadra menor, lateral, a quadra que o jogo está pegando, eu posso colocar lá 2, 3 alunos que estão aprendendo o jogo, ainda segurando e com mais idade. Algum jogador que até pode jogar, mas já é mais frágil, né, um idoso frágil, que é isso que o Kleber bastante domina e cuida. Eu posso colocar no mini-vôlei o idoso frágil a praticar uma atividade lúdica, divertida, sem os riscos dos acidentes que a outra modalidade completa pode gerar. Então, o mini-vôlei ele é uma ferramenta, né? A gente não pode olhar ele como uma modalidade. Ele é uma ferramenta para a gente alcançar aí os mais diversos benefícios para os nossos alunos. Ok. O Guilherme Freitas, ele faz um comentário, né? Esses festivais são atividades simples de organizar e têm um efeito muito positivo no gosto pelo esporte. A SMEL pode promover mais eventos como esses, convidem as escolas de Campinas, com certeza é interessante. Isso, ó. Esse ano e ano passado nós fizemos com essas intenções, a nossa intenção é crescer mesmo. A pandemia chegou para quebrar um pouquinho o andamento, né? Nós tivemos o primeiro festival com a participação de 4 entidades, no segundo já tínhamos para 9, o último nós tínhamos lá 13 entidades participando, já começou a complicar, é fácil organizar, mas começou a complicar colocar tanta gente no mesmo dia, no mesmo horário, e a gente tem essa intenção sim. E agora eu acho que essa proposta
de se fazer essa capacitação, essa conversa aqui, esse curso, ela vem bem ao encontro para a gente poder divulgar e ter mais colegas para... O professor Ciro Pires, de novo, ele comenta: o pessoal de Campinas, nos mais que queremos ir, né, eles são de Jaguariúna, e também faz menção ao professor Paulo, que também está assistindo aí a palestra de vocês. Obrigado, agradeço. Legal, um abraço. Renata Hakim. Professores, as explicações foram ótimas. Obrigada por compartilhar as experiências e as informações conosco. Agora é só agitar. Vamos lá. Roberta Lanciotti. Gostaria de deixar um relato. Sou professora de Educação Física, com certeza por influência desses dois professores, Tião e o Wilson Viana. Treinei voleibol com o Tião no projeto Xandó, descobrindo depois que era membro da família da minha mãe. E com o Wilson, não treinei, mas em seu time. Porém, me dava muitos conselhos na época em que eu jogava no Clube Cultura, Sim, com o treinador André, para a troca de equipe. Resumindo, ótimas pessoas e treinadores. Parabéns e obrigada pela bela influência. Puxa vida, muito obrigado. A gente que agradece, Roberto. Um beijão para você. Ela é prima da minha esposa. Isso que faz a gente se sentir recompensado, viu? Bom, nós temos mais várias parabenizações aí dos nossos professores, dos nossos convidados. E aí a gente tem mais uma pergunta da Marli Calisto. Eu trabalho com voleibol recreação, com meia-idade e idosos. Como posso melhorar as habilidades motoras desses alunos para que eles não se machuquem? Pode falar, Wilson. Eu não tenho experiência nenhuma com trabalho de idoso, né? Se você puder explanar, isso seria bom. Não, mas as formas de trabalho, Marli, excelente profissional. As formas de trabalho, elas são comuns a todas as idades. Agora, na questão do adulto já mais avançado e do idoso, o que acontece é que as lesões... Lesão, a gente teve, acho que na sexta-feira, um outro colega, o professor Vitor, falando, e ele foi muito sábio em dizer, lesão vai acontecer. Atividade física e lesão, elas, infelizmente, andam de mão juntas, né? Andam muito próximas. A gente tem que tentar, isso que você está me colocando, exatamente, eu creio que seja o seu objetivo, minimizar essas lesões e facilitar, melhorar a possibilidade de recuperação, de restabelecimento. Então, o que acontece é que a gente pode ver quais são os pontos mais sérios das lesões no voleibol. A gente tem as lesões por impacto, o idoso sofre muito com as lesões de impacto das mãos, né? E as lesões das quedas e do impacto na articulação do joelho e tornozelo. Então, o que se preconiza é que o material, aquilo que o professor estava colocando lá, o material ele tem que ser adequado à faixa etária. Então, não adianta eu colocar uma bola oficial para um idoso que não suporta aquele impacto. Eu preciso trabalhá-lo com o material mais leve inicialmente e não esquecer dos fortalecimentos. A gente só jogar é muito bom, mas algum tipo de preparação física, de preparo articular e muscular é necessário, né? Então, dentro do próprio aquecimento, eu posso fazer propostas de lançamento sem impacto que façam com que o indivíduo tenha o aumento da força. Eu faço, no próximo exercício de fundamentação, lançamento de bolas um pouco mais pesadas, de distâncias mais próximas, para que o jogador, o praticante, tenha o aumento da força da recepção, do reter a bola. Então, é importante lembrar que, sem alongamento, preparação física, eu vou estar aumentando aí os riscos de lesão, né? E tomar cuidado para as técnicas e táticas mais competitivas e que possam gerar aí esse tipo de choque, esse tipo de coisa. É muito importante que o professor esteja atento para regular
ou a forma que ele vai oferecer a prática dele frente àqueles indivíduos mais competitivos e ao grupo como um todo. Penso isso. Ana? Obrigada, professor Wilson. Vamos dar uma aceleradinha aqui, que ainda temos bastante perguntas. Adilson Mantelato. Na divisão dos times, sempre achamos alguém mais habilidoso. É interessante colocar um em cada trio ou quarteto para dinamizar os próprios jogos? Ok, essa eu vou responder. Primeiramente, um abraço para o meu amigo Adilson, ele é de São Paulo, durante 20 anos foi técnico do Clube Hebraica, né, fazendo um lindo trabalho lá. Eu acho que é importante sim, porque a criança que está iniciando e ela é menos habilidosa, ela sempre vai se basear naquela que tem mais habilidade. Então, se você tem uma que tem mais habilidade, ela vai servir de espelho para as outras. Eu acho que é válido. Eu faço isso também. Ótimo. O Antônio Júnior, né? Parabéns, Tião e Wilson, belas explicações e conteúdo. O trabalho na Praça Carlos Grimaldi foi inesquecível com o Vivo Vôlei. Saudades. Agradeço ao Tião pela oportunidade da minha vida e manda abraços. Obrigado, Juninho. Um abraço para você, querido. E a pergunta do Eduardo Zaqueu. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Como despertar interesse nas crianças? Qual a maior dificuldade para realizar esse projeto? Olha, isso aqui eu posso falar, mas eu gostaria que o Tião depois me ajudasse também. Acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje, uma das maiores, né, é a concorrência com a tela. Hoje, com a pandemia, a tela passou a ser o salvador da pátria, né, para todas as atividades. Mas fora dela, a concorrência com a tela, celular e computador é muito forte. As crianças, elas precisam buscar a diversão na quadra e tudo mais pelas mãos dos seus educadores, sejam pais, sejam professores. E o professor, ele é aí a mola propulsora da educação, da formação, e os projetos as competições, os eventos, tal, eles são, eu vejo, como um grande estimulante, um grande estimulador da prática do esporte, do voleibol, no caso, né, Tião? Não tenha dúvida, eu acho que a educação física, ela está cada vez mais sendo deixada de lado, né? E isso é muito ruim. Então, quando você tem um professor dentro da escola que estimula as crianças em todas as modalidades esportivas, você vai colher esses frutos. E eu tenho um exemplo muito grande na praça que eu trabalho, junto com o Vicente Hall, onde o professor Jefferson, né, é um cara extremamente motivado. Ele não só faz o voleibol, mas como ele também desenvolve todas as outras modalidades. E quando chega no final do ano, que as crianças vão para os jogos escolares, a gente colhe os frutos, porque todo ano a gente consegue chegar com as equipes na final. Então, acho que vai muito do professor isso aí. Se conseguir estimular, eu tenho certeza que as crianças vão buscar em algum lugar a prática da modalidade esportiva. Ótimo. Nós temos aqui mais uma pergunta do Paulo Eduardo Mendes. Ele diz que tem muita dificuldade em encontrar no mercado uma bola com dimensões e peso adequados para a iniciação. Vocês têm alguns modelos como exemplo? Bom, eu tenho umas bolas que a gente compra, inclusive da marca Wilson. Elas são as bolas que são baratas, né, e são leves para você poder começar um trabalho. Porque a bola de voleibol, às vezes, não é todo lugar, né? Você trabalha numa prefeitura, não adianta você querer pedir uma bola pênalti 8.0, da melhor qualidade para desenvolver um trabalho, porque não vai ser comprado. E essa bola Wilson, ela vai muito de encontro a isso aí, porque na hora que eles forem fazer lá a pesquisa de preços, ela vai se encaixar no padrão daquilo que eles estão procurando.
Então, eu gosto muito desse tipo de bola, né? O Wilson pode falar bem também disso aí. A bola muitas vezes, quando vai procurar o material, fica preso na questão da descrição, bola de vôlei de praia. Essa bola de vôlei Wilson, que o Tião acabou de citar, ela é vendida, muitas vezes, como bola de vôlei de praia. Ela é feita com material soft, ela é um pouquinho mais leve. Ela, além de ser mais barata, ela é muito mais agradável ao toque para a criança. Existem algumas marcas que vendem algumas coisas similares, mas realmente essa daí é a que a gente acha melhor. As dimensões dela são bem próximas à oficial, mas a leveza e a textura dela são mais agradáveis. Tá? Só para complementar, que a marca da bola é o Wilson, mas não é o Wilson que é o proprietário. Não. Ela é uma coincidência. Paquistanesa, vem não sei de onde. Para a gente encerrar, tenho mais 2 comentários e uma pergunta. A Lúcia Souza, ela comenta que também trabalha com voleibol e nos últimos anos as oportunidades de jogos, festivais e competições têm diminuído muito na nossa região. Gostaria de receber convites para levar meus alunos a partir de 10 anos, feminino e masculino. Está pré-convidado. E o Guilherme Freitas, está incentivando vocês a realizarem os festivais e convidar as escolas da rede municipal, estadual e descentralizarem outras praças de esporte, para que seja algo impactante. Bacana. Com certeza. E, finalizando, então, a Aline Queiroz parabeniza os professores pela ótima apresentação, e ela comenta que a acessibilidade e o alcance do mini voleibol é incrível. Trabalho em uma OSC e tenho muito interesse em trabalhar essa ferramenta em nossas unidades. Existe alguma parceria nesse sentido dentro da instituição que desenvolva projetos sociais com finalidade pública? Olha, hoje, eu acredito que de forma assim, já formatado nós não temos. Que eu tenha conhecimento, nós não temos. Mas existe o interesse, sim, nosso, particular, como profissional da área e como mentores públicos do esporte, a gente tem interesse, sim, em fazer esse tipo de parceria. O Tião, ele tem uma experiência, ele tem um caso de sucesso com um colégio que é pegado, o Vicente Raul, que é um colégio parceiro à praça que ele trabalha, e igual a ele, a gente gostaria de fazer parcerias com todas as demais entidades e escolas, principalmente, que tivessem esse interesse. E da minha parte, eu tenho certeza que o Tião é comigo, nós estamos aí à disposição para trocar experiências, para ir até esses locais que, de alguma forma, pudermos contribuir. E o meu espaço, nos locais de trabalho, depois a gente pode conversar por e-mail, ou pelos contatos que a gente tem, estão sempre abertos para quem quiser vivenciar, experimentar, ou dividir com a gente, ou vir trazer também informações, experiências para a gente aumentar. E a competição, ela, durante um bom tempo, eu sei, existe aí diversas discussões, debates em relação a isso, mas a competição de crianças foi muito apedrejada durante um certo tempo. E a gente viu que, na verdade, o que faltava era bom senso de se fazer pré-competições e competições adequadas aos níveis de desenvolvimento da criança. Então, acabou que os dirigentes foram se afastando da ideia de competição por causa dos problemas que estão sendo geridos com isso. Então, a gente acha que, usando o pré-desporto, que é vôlei ou outras situações, a gente pode vir atender essa demanda. Aí as ordens, ao que vier. Ótimo. Vocês receberam uma infinidade aqui de parabéns pela apresentação, pela explanação. Então, mais uma vez, obrigada, professor Wilson, professor Tião, pelo curso excelente que vocês ministraram para a gente hoje.
Nós vamos encerrando. Caso alguém queira, né, tenha alguma dúvida, podem entrar em contato com os professores aí pelo e-mail que foi passado. Então, por hoje é isso. Mais uma vez, parabéns. E amanhã, às 10 horas, nós temos um novo curso, que é Metodologia de Ensino e Treinamento de Basquetebol, com o professor Leandro Benelli. Então, estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde a todos.